Pode assentar. Desafios aparecem na vida e projetos e planos nós estabelecemos. Mas nenhum de nós haverá de perseguir e continuar se não tiver as posturas necessárias para o momento. E a vida cristã também é assim. Há posturas necessárias. A segunda carta de Paulo a Timóteo é o nosso texto, temos olhado nas últimas semanas, e é um texto sobre posturas necessárias para a vida cristã. O apóstolo Paulo escreve esta carta quando ele está preso em Roma, é a segunda prisão dele em Roma, esta por volta agora do ano 67 depois de Cristo. A primeira prisão está narrada no fim do livro de Atos, ele sai livre, volta para o seu ministério apostólico, é preso novamente e ele recebe a condenação da pena de morte. E é nessa situação, nesse quadro, que ele escreve esta carta. Uma carta crucial, uma carta que tem um peso extraordinário nessa particularidade. E ele está preocupado com Timóteo, um jovem que havia sido treinado ele para o ministério pastoral e que era pastor agora em Éfeso. Paulo está preso em Roma, Timóteo está em Éfeso, hoje Turquia, naquela época Ásia Menor. E Timóteo pastoreia então em Éfeso, e Paulo escreve da prisão dele em Roma para Timóteo em Éfeso e para a igreja em Éfeso, porque Paulo foi preso devido à perseguição do governo liderado pelo imperador Nero. E Timóteo e a igreja lá estavam debaixo dessa perseguição, ainda que não estavam presos como ele, nem condenados à morte. E Paulo sabe que é uma hora de desafios, então ele escreve esta carta, lembrando a Timóteo que é uma hora que precisamos das posturas necessárias. Eu e você temos nossas batalhas hoje também. Também precisamos das posturas necessárias, sem as quais não vamos viver tudo o que Deus tem para nós neste mundo e percorrermos a carreira. Posturas necessárias. Um verso que reflete bem este espírito e mensagem desta carta está no primeiro capítulo de 2 Timóteo, verso 7, que diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nosso texto hoje está em 2 Timóteo capítulo 4, vamos chegando ao fim deste livro, desta carta de Paulo, certamente palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e foi de grande serventia para Timóteo e tem sido para os cristãos à volta do mundo através dos séculos e será para mim e para você nesta noite também. 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler do verso 16 até o verso 18. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Palavra de Deus para você, que o seu coração receba a palavra agora, amém? Ouçamos a palavra. Diz assim Paulo aqui nesta narrativa: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Para entendermos melhor esses versos, precisamos olhar o verso 6. O verso 6, onde ele diz: eu já estou sendo derramada como uma oferta sobre o altar. No verso 6, capítulo 4, eu já estou sendo derramado como uma oferta. O apóstolo Paulo está falando aqui no verso 6 de que ele já recebeu a pena de morte. E então, depois de vermos esse verso 6, é que temos que ler versos 16 a 18, lembrando do que ele diz no verso 6. Vamos ler mais uma vez de versos 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar.
todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu nunca fui a Milão e nem à Catedral de Milão, mas eu li algo sobre aquela catedral que me vem à mente quando eu escuto essas palavras de Paulo. O que eu li é que há 3 portas grandes daquela catedral, e então na porta da esquerda, em cima está escrito em letras grandes o seguinte: tudo que agrada é momentâneo. E depois, na porta da direita, está escrito, em letras grandes também em cima: tudo que perturba é momentâneo. Tudo que agrada é momentâneo. Tudo que perturba é momentâneo. E aí, então, na porta central está escrito em letras grandes: nada importa, exceto o que é eterno. Nada importa, exceto o que é eterno. A pergunta ao meu coração e ao seu e à sua proposta de vida nesta noite, e a minha proposta de vida também, é: o que é que realmente orienta nossa visão de vida? Atravessamos tantas coisas neste mundo, levantamos todos os dias para uma nova batalha. O que é que nos orienta? O que agrada é momentâneo, o que perturba é momentâneo. Nada importa, exceto o eterno. Para o apóstolo Paulo, o que realmente importava, o que o orientava, era o final. Era onde a sua vida ia dar, na última instância, depois de tudo percorrido. O que é que orienta você cada manhã, cada dia, cada concluir de dia? O chamado da palavra de Deus nesta noite para o seu coração, no meio dessa semana, e para a sua vida, é que você se oriente pelo final. Paulo está naquele momento difícil, está numa prisão, certamente fétida e fria, numa masmorra, quem sabe, lá em Roma, condenado à morte já. Não há mais o que apelar, nem a quem apelar. E ele, então, reflete no seu pensamento aqui que o que o orientou sempre, e o que o orientava naquele instante era o final. Era o final. E ele está dizendo a Timóteo a mesma coisa: oriente-se pelo final. Oriente-se por aquilo que é realmente o verdadeiro fim. O que é que orienta a sua vida? O que é que está orientando o seu coração nesses dias de luta? Qual é realmente o norte? O que é que está ditando como que você deve ser, como você deve pensar? Oriente-se pelo final. O cristão, o Filho de Deus em Cristo, precisa sempre se orientar pelo final. Quando não fizermos isso, perdemos a qualidade da vida cristã, perdemos realmente a natureza da vida cristã, porque ela é sobre o final. Ela não é sobre o momento. Ela não é sobre o que é momentâneo, mas sobre aquilo que é final. Oriente-se pelo final, sua vitória está garantida. Eis a razão porque o cristão orienta-se pelo final. Eis porque, se não nos orientarmos pelo final, perderemos a natureza da vida cristã. A vida chamada mundana é a vida caracterizada pelo não se orientar pelo final. Anote bem isso, porque nós pensamos em mundano primeiramente como sendo aquilo que é devasso, aquilo que é imoral. É verdade que acaba envolvendo essas coisas, mas isto não é o que primeiramente define a vida mundana. O que define primeiramente a vida mundana é a vida orientada não pelo eterno, mas pelo momentâneo. Por isso, há pessoas
de uma boa moral na sociedade, que são mundanas, na verdade, porque a vida mundana é aquela que não é orientada pelo final. Então, toda pessoa, por melhor que faça, mas que se oriente pelo momentâneo, é mundano, orienta-se por este mundo. O cristão diferencia de todas as outras propostas, porque ele se orienta pelo final. Por quê? Por que a vida cristã e o cristão se orienta pelo final? Porque a vitória está garantida. O apóstolo Paulo diz no verso 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta e bebida sobre o altar. Havia um tipo de oferta que se colocava sobre o altar, que era a bebida derramada sobre então o fogo do altar. E ele diz, eu sou como essa bebida. Eu já estou sendo derramado. Meu fim está próximo. A pena de morte já foi decretada. Mas o que ele diz? Ele diz mais. Ele diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Como, Paulo? Você já está condenado à morte. Ele diz, Ele me levará para o seu reino. Você ouviu, meu irmão, minha irmã? Ele me levará para o seu reino. Meu irmão, minha irmã, o seu Senhor, Jesus Cristo, aquele que nós celebramos na Páscoa e vive eternamente, Ele o levará para o seu reino. Para onde é que você está indo, meu irmão? Você está indo para onde o seu Senhor haverá de levá-lo. E não será para aquele hotel 5 estrelas onde você quer ir passar as férias. Quem sabe você vai lá, você vai conseguir, quem sabe. Ótimo, mas não é ainda o destino final para onde o Senhor vai levá-lo. O Senhor irá levá-lo finalmente para o seu reino. Talvez você irá amanhã para aquele lugar difícil, mas esse não é o destino para onde o Senhor está o levando finalmente. O Senhor irá levá-lo para o seu reino. Esta era a vitória que Paulo cantava nesse momento e era a vitória que guiava o seu coração. Paulo se orientava pelo final, porque ele sabia que a vitória estava garantida. Ele não diz, talvez o Senhor me levará para o seu reino. Quem sabe eu merecerei ir para o seu reino. Pensamentos comuns de religiosos que não conhecem verdadeiramente o Evangelho, ou que foram criados na tradição cristã, que não entende realmente o poder de Cristo na cruz e na ressurreição, e pensam que vida cristã é sobre méritos humanos. Paulo não trabalha com isto, não é este o ensino cristão, isso também não é a obra de Cristo. Sua vitória está garantida, meu irmão, porque o Senhor Jesus Cristo o levará para o seu reino. Através do perdão da cruz e do poder da sua ressurreição, o reino está garantido para mim e para você, como estava por o apóstolo Paulo. O que é que orienta o seu pensamento? O que é que orienta o seu coração? Oriente-se pelo final. Qual é o final? O reino do Senhor, o reino eterno. A fé é vencedora, a fé em Jesus Cristo sempre será vencedora, porque Ele terá a última palavra sobre a nossa história. O Senhor terá a última palavra sobre a nossa história. E o Senhor é quem nos capacita para isto. Ele me livrará de toda obra maligna. Ele me livrará de toda obra maligna. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se ele acabou de ser condenado à morte. Meu irmão, a verdade é que neste mundo nós passaremos aflições. E a verdade é que, salvo se o Senhor voltar, nós haveremos de passar pela morte algum dia, em alguma forma. O Senhor me livrará de toda obra maligna. O que é que ele está falando? O apóstolo Paulo não está dizendo que porque ele andava com Cristo, então ele iria de vitória em vitória neste mundo, prosperidade em prosperidade, e nada iria lhe tocar. Não, Paulo está debaixo da pena de morte. Que obra maligna é esta? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor não permitiu e não vai permitir que o diabo e as suas obras malignas me tirem deste privilégio e desta esperança e desta verdade de que eu estou destinado para o reino do Senhor. O diabo não vai me tirar, não vai me roubar isto. Paulo se orientava então pelo final. Que final? A vitória garantida. A vitória garantida. A maior conquista do mal ao nosso redor e talvez tocando a nossa vida não se compara e não se aproxima
da vitória que o Senhor tem para nós, que é maior do que qualquer obra maligna. Oriente-se pela vitória garantida, oriente-se pelo final. Essa é a diferença básica da proposta cristã. Nós não olhamos para cá, nem para lá, mas olhamos acima e além, na eternidade do Senhor. Oriente-se pelo final, quando desamparado. Quando desamparado, lembre-se do final. Nós haveremos de atravessar momentos quando haveremos nos sentir desamparados. Paulo diz aqui, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. O que aconteceu? O que ele está falando? Talvez Paulo precisou de testemunhas, irmãos em Cristo inclusive, que testemunhasse. Primeira defesa não sabemos se ele está falando de Roma ou onde ele foi preso, porque ele não deve ter sido preso em Roma. E lá, mesmo os crentes em Cristo, irmãos de Paulo, não apareceram no tribunal para testemunharem a favor dele. Talvez ficaram com medo de se identificar com ele, porque do que era Paulo acusado, ele era acusado de crime de pregar a religião chamada cristã, que não era permitido pelo império. E eles pensaram, se nós somos cristãos também, vamos lá, e nos identificamos com Paulo, talvez nós vamos acabar acusados. Quem sabe isto? Ficaram com medo. E naquela covardia, deixaram Paulo só. É bem possível que isso tenha acontecido, e se não foi isso, alguma coisa aconteceu nesse sentido, porque diz ele, ninguém apareceu. E Paulo precisou enfrentar o tribunal sozinho, sem testemunhas a favor, sem um testemunho que ajudasse a sua causa. Paulo sentiu-se desamparado. Não se sentiu apoiado. Meu irmão, minha irmã, às vezes a vida cristã pode se tornar solitária neste mundo. Essa é a grande verdade. É bom lembrarmos disto, porque as pessoas são iguais a mim e a você. As pessoas são iguais a mim e a você no sentido de serem falhas, imperfeitas. E como eu e você falhamos, elas também falham às vezes. E muitas vezes falham na hora que nós esperávamos que elas não falhassem. E às vezes, no caso de Paulo, até mesmo os irmãos em Cristo podem falhar. E a vida cristã pode se tornar, às vezes, solitária. E Paulo tem o cuidado de dizer que nada lhe seja cobrado, nada disso seja cobrado deles. Paulo tem um coração grande, uma atitude até de perdão com relação aos irmãos em Cristo. Eles não foram lá me ajudar, não me apoiar, mas que isto não lhes seja cobrado. Mas a verdade é que ele fala de que foi uma hora difícil, foi uma hora solitária, mas Paulo era alguém orientado pelo final. Vemos isso nesse contexto. Meu irmão, quando a hora for mais difícil, e mesmo se desamparado, que o seu coração seja nutrido pela verdade de que nenhuma obra maligna pode lhe derrotar, e que finalmente o Senhor haverá de levá-lo para o seu reino. Que o seu coração esteja primeiramente firmado na obra do Senhor por você, e não nas pessoas. Que primeiramente o seu coração seja orientado pela vitória final garantida em Jesus Cristo. Esse seja o seu norte. Isto o estabilize. Isto dê direção para os seus sentimentos e pensamentos. Oriente-se pelo final. Sua causa ultrapassa situações terrenas. Final. Meu irmão, eu e você não labutamos numa causa que está restrita, ou ficará em pé, ou cairá conforme as situações terrenas. As situações terrenas vêm e vão. O que agrada, o que perturba, vem e vai. Os embates com o maligno vêm e vão. Mas nós não estamos lutando por uma causa que vem e vão.
nós estamos lutando com o Senhor e pelo Senhor por uma causa que tem uma vitória garantida final. O Senhor me levará para o seu reino. Diz Paulo aqui, no meio de tudo isto, Paulo realmente inspira meu coração e certamente o seu também, porque no meio de tudo isto que nós esperávamos era uma carta um pouco laboriosa, uma carta talvez, se não laboriosa, solicitando muitas coisas, mas o que nós encontramos aqui é uma pessoa muito resolvida. Ele diz, a mensagem foi plenamente proclamada. Foi o que nós lemos no texto. A mensagem foi plenamente proclamada. Paulo está dizendo que, no meio de tudo que ele passou, no tribunal onde ele esteve, ou se em mais de um tribunal, talvez onde ele foi preso, numa outra região do império, e depois novamente em Roma, como cidadão romano, foi ouvido outra vez. E onde ele esteve preso, com os presos, e o contato com os guardas, em todo lugar a mensagem foi plenamente proclamada. Você imagina o que é Paulo se manifestar num tribunal, se fosse dada ele a palavra, todos ali haveriam de ouvir um testemunho poderoso de Cristo Jesus e da fé dele. Se você quer ter uma ideia, basta ler o encontro dele com o rei Agripa, quando ele é levado à presença deste rei. E Paulo começa a discursar, e chega uma hora que o próprio rei não suporta as palavras de Paulo. A mensagem foi plenamente proclamada. No meio de toda essa situação, já estou sendo derramado como bebida de oferta no altar. A mensagem foi plenamente proclamada. E seja a glória para sempre. Nosso chamado, meu irmão, é um chamado do sempre, e não do hoje, nem do amanhã, é do sempre. Oriente a sua vida pelo final. Nós servimos a uma glória que nunca passará. O Império Romano tirou a vida de Paulo. Poderoso Império Romano, intimidador, tão intimidador que Paulo escreve a Timóteo, pedindo: Timóteo, vigia as suas posturas, porque a hora é difícil. Tremendo império, tremendo poder, tirou a vida de Paulo. Onde está o Império Romano hoje? Mas a glória dele continua para sempre. Ele me levará para o seu reino. Sua causa, meu irmão, ultrapassa as situações terrenas. É verdade que temos vales e às vezes topos de montanha. Mas em tudo isso nós estamos lutando e vivendo uma causa que é maior do que os momentos. É uma causa que pertence àquele que tem a glória eterna. A Ele seja a glória para sempre. Através de mim, nos vales, através de mim nas montanhas, a mensagem foi proclamada. Fui liberto da boca do leão. Não fui derrotado. Não neguei a Cristo. Não voltei atrás. Não me escondi. Pelo contrário, a mensagem foi plenamente proclamada. Não apenas proclamada, mas plenamente. Onde eu estive, Cristo foi glorificado. Esta glória dele que é eterna. E para esta glória Ele me levará à glória do seu reino. Nós estamos entre o agora e o eterno. O que é que orienta a sua vida? Oriente-se pelo final. Oriente-se pelo final. Vitória garantida. Talvez desamparado às vezes, mas lembre-se do final. E lembre-se que a causa para a qual você foi chamado em Cristo é uma causa maior do que as situações terrenas. Maior do que as situações terrenas. Que situação você vive hoje? A causa de Cristo para você, a história que Ele está escrevendo e para onde Ele vai levá-lo, é maior do que isso que você vive hoje. É maior. Tudo há de passar, tudo é momentâneo, mas Ele a quem servimos é aquele que tem a glória para sempre. Paulo sabia disto muito bem. Oriente-se pelo final. Cristo lhe acompanhará nas batalhas, em todas as batalhas.
Todos me desampararam, ninguém ficou ao meu lado, disse Paulo. Mas ele disse mais no texto que lemos. O que é que ele disse? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Esta companhia inseparável, esta companhia irremovível, às vezes a nossa tênue fé, uma fé tão fraca, que se afina ao ponto de ficar mais fino do que a linha de pescar mais fina. Mas ainda ali permanece, porque o Senhor está ali conosco. E nos sustenta. O Senhor permaneceu ao meu lado. Todos falharam comigo, mas o Senhor lá esteve e me deu forças. Deus há de nos dar graça a cada momento e de acordo com o momento. Não sei o que vem amanhã para mim, você também não sabe o que vem para você. E se quisermos imaginarmos, podemos imaginar do pior ao melhor, não é verdade? Mas não sabemos, e vamos apenas especular para o futuro, ou vamos nos entusiasmar com coisas que não temos nenhum fundamento para nos entusiasmar, ou vamos nos abater com coisas que também não temos nenhum fundamento para nos abater. Mas sabe, seja o que for que nos espera à frente, naquele dia, naquela hora, o Senhor nos dará a graça necessária para aquela hora. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Era Paulo alguém mais sobrenatural do que eu e você? Não. Era um ser humano como eu e você. O grande diferencial na vida dele é o diferencial na minha e na sua. A presença do Senhor. Esse Senhor que disse, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Grande promessa. Fim do Evangelho de Mateus. Cristo lhe acompanhará nas batalhas, meu irmão. Quando a hora for mais difícil e a hora exigir mais de você, a graça do céu, os recursos do céu virão à sua vida. E talvez você vai cambalear, vai ficar titubeante, mas você não será derrotado. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará para o seu reino. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Oriente-se pelo final. Cristo vai lhe acompanhar em todas as batalhas até aquele dia. Como ele esteve com Paulo, estará com você. A provisão necessária virá a cada momento. Olhe para a frente então, orientando-se pelo final, o glorioso final que pertence a todo filho de Deus em Cristo. E que a orientação do seu coração seja sempre esse final, e esse final estabeleça, determine como você vai olhar cada dia da sua vida. E fazendo assim, o seu dia será totalmente diferente. Quando eu era criança, eu gostava de ler antes de dormir. Televisão não era uma presença na minha casa, mesmo quando surgiu televisão. Meu pai escolheu não ter televisão em casa e preferia nos dar livros. E eu gostava de ler antes de dormir. Lia muito, mas também antes de dormir. Mas tinha um problema, porque tinha a hora de apagar a luz. E lá estava eu, lendo aquela história, e lá vinha a ordem, apaguem a luz. Tenho até hoje 3 irmãos, então 4 pessoas, 4 garotos naquela época. Dependendo da casa, era 2 em cada quarto, dependendo da casa, às vezes era 4 no quarto. Apaga a luz. E a questão é quem era o último a apagar a luz. Mas a ordem vinha, apague a luz. O que fazer quando você não chegou ao fim da história ainda e sua mãe mandou apagar a luz? Será que esse herói vai sobreviver ou vão acabar com ele? Como eu vou dormir deixando o herói nessa situação? Sabe, quando eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, eu descobri que ela tinha uma história parecida. Também gostava de ler e também a mãe dela, coincidentemente, mandava apagar a luz também. Só que ela tinha um subterfúgio, um recurso que eu nunca pensei em ter. Por isso eu levei muitas broncas extras, porque não apagava a luz. E queria chegar ao fim da história. E algumas vezes passei apertado, porque já era o 3º chamado para apagar a luz e eu não apaguei a luz.
Mas o que minha esposa fazia? Ela me contou. Ela tinha uma lanterninha. E ela puxava o cobertor. E terminava a história. E lá estava eu naquele momento, quando o herói estava no aperto, no apuro. Vão arrebentar com ele, vão acabar com ele. Que tragédia. Minha esposa vivia os mesmos dramas lá na casa dela. Mas que bom era chegar ao fim da história. Um recurso que eu descobri foi, depois da segunda chamada para apagar a luz, pular 1 ou 2 páginas e chegar no fim da história. E lá eu encontrava o herói morando numa casa de campo, sentado numa cadeira de balanço, casado com aquela jovem que ele estava namorando, 3, 4 filhos brincando em volta. Meu irmão, na palavra, nós já lemos o final da história. Oriente-se pelo final. Oriente-se pelo final. Cuidado com o seu coração se ele começa a se orientar pelo que é momentâneo. De bom ou de ruim. Se vier momentos difíceis, aquilo que perturba, nós vamos lidar com isso, orientando-nos pelo final. Se vier alegria, o que agrada, nós não vamos jogar fora isto, mas não vamos esquecer que por melhor que seja aquilo que nos agrada no momento, ainda é momentâneo. E o que realmente deve orientar o meu coração, a minha vida, é o final. Porque o resto é momentâneo e há de passar. Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele enfrentou realmente o inferno. Hitler, liderando aquele poder nazista, atacou grande parte da Europa, conquistou a França e queria conquistar a Inglaterra. Muito antes dos Estados Unidos entrar na guerra, lá estava Churchill com a Inglaterra resistindo. E a qualquer momento poderia vir um ataque nazista contra a Inglaterra. E naquele momento Churchill discursou para a nação. Ele que sempre tinha discursos com aquela voz eloquente e pensada e que trazia alento ao coração da nação. Naquele momento ele discursou uma vez assim: vitória a qualquer custo. Vitória apesar do terror. Vitória não obstante quão longo e difícil o caminho possa ser, pois sem vitória não há sobrevivência. Determinação, um espírito de ferro, e que ele comunicou ao seu povo, à sua nação. Mas ele fez assim por um recurso próprio dele e porque a hora pedia. Por mais virtuoso que isso seja, em nada se compara àquilo que nós temos e podemos pensar sobre as nossas próprias lutas, muitas vezes de terror, sobre os nossos caminhos, muitas vezes longos e difíceis. Porque diferente de Churchill, nós sabemos que a vitória já está garantida. Vitória a qualquer custo, vitória apesar do terror, vitória não obstante quão longo e difícil o caminho possa ser. Pois Ele me levará para o seu reino eterno. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.